Olá, galera! Como vimos, as células eucariontes apresentam como característica principal a presença de um núcleo definido, no qual está armazenado o material genético dessas células e que exerce diversas funções. Portanto, o vídeo de hoje do quadro Quer que Desenhe, da nossa série Temas Ilustrados em Ensino Médio, será sobre a importância dessa estrutura, suas características e funções. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! Considerando sua importância no armazenamento e utilização da informação genética, o núcleo de uma célula eucarionte tem morfologia única. O conteúdo do núcleo se apresenta como uma massa viscosa rodeada por um complexo envoltório nuclear que forma o limite entre o núcleo e o citoplasma. Dentro do núcleo de uma célula tipicamente intérfase, ou seja, que não está passando pelo processo de divisão celular, estão contidos a matriz nuclear, um ou mais nucléolos, o nucleoplasma e a cromatina. O núcleo ocupa cerca de 10% do volume total de uma célula eucariótica e é o centro de controle das atividades metabólicas celulares e o arquivo das informações hereditárias, aquelas passadas de pai para filho. O comando do funcionamento celular, desempenhado pelo núcleo, deve-se à presença de moléculas de DNA em seu interior. O núcleo é envolto por duas membranas justapostas, uma externa em contato com o citoplasma e outra interna a esta. Cada uma delas, tal qual a membrana plasmática, é constituída de uma bicamada de fosfolipídios e muitos tipos diferentes de proteínas. A esse envoltório ou envelope nuclear é dado o nome de carioteca, que é uma barreira entre o núcleo e o citoplasma. Apenas as células eucarióticas possuem carioteca. A membrana mais externa da carioteca tem continuidade com as membranas do retículo endoplasmático e apresenta ribossomos aderidos à superfície, em contato com o citoplasma. A membrana mais interna da carioteca apresenta uma constituição química ligeiramente diferente da membrana externa. Em determinados pontos da carioteca, as duas membranas encontram-se fundidas, originando poros nucleares, constituídos por uma complexa estrutura proteica que funciona como uma válvula, ou seja, são as portas de passagem que permitem que moléculas movam-se entre o núcleo e o citoplasma. Por meio dos poros presentes na carioteca, ocorre o transporte ativo e seletivo de macromoléculas para o núcleo, sendo este o centro de atividades para movimentação de RNAs, proteínas e moléculas polares, que só podem entrar ou sair do núcleo por meio dos poros nucleares, em ambas as direções. A carioteca permite também que muitas proteínas que atuam no DNA sejam concentradas onde são necessárias à célula, mantendo as enzimas nucleares separadas das enzimas citoplasmáticas, uma característica crucial para o funcionamento adequado das células eucarióticas, impedindo que o DNA seja degradado. O nucleoplasma é o componente aquoso que preenche os espaços entre os demais componentes nucleares, sendo o local onde ocorrem as reações químicas. É uma substância ligeiramente acidófila que proporciona ao núcleo a sua consistência e é constituída principalmente por proteínas contendo muita água, íons, aminoácidos, diferentes metabólitos, enzimas envolvidas nos processos de síntese de RNA e DNA e ainda receptores para moléculas de diferentes naturezas. O nucleolo trata-se de um corpúsculo esponjoso e é desprovido de membranas, que se encontram em contato direto com o nucleoplasma. É responsável pela formação dos ribossomos. A porção fibrilar densa é mais central e é formada por RNA ribossômico e proteínas ribossomais. A porção granular é mais periférica e é formada por subunidades ribossômicas em formação. Algumas células não possuem nucleolo e outras possuem vários, estando ligado à fabricação de proteínas, ou seja, quanto mais proteínas uma célula precisar fabricar, mais ribossomos ela necessitará e, consequentemente, para auxiliar a formação dos ribossomos, mais nucleolos serão necessários.
A matriz nuclear é uma estrutura fibrilar que atua como esqueleto de sustentação da cromatina dentro do núcleo, determinando sua localização. Consiste de uma porção morfológica e bioquimicamente distinta por se apresentar uma estrutura proteica fibrogranular, que alicerça o núcleo, distinguindo-se dos outros componentes da cromatina. Define a forma e o tamanho nuclear, fornecendo suporte estrutural para vários processos do metabolismo nuclear. Conta também com o suporte mecânico de uma rede de filamentos intermediários chamada lâmina nuclear, uma malha delgada localizada logo abaixo da membrana nuclear interna, constituída por proteínas laminares, que possuem a função de suporte e resistência, funcionando como um sítio de ancoramento da cromatina. Quase todo o DNA de uma célula eucariótica está contido no núcleo, ficando organizado em forma de cromatina, que é uma estrutura formada pela associação do DNA mais proteínas, como se fosse uma linha em torno de um carretel. A cromatina tem aspecto emaranhado de filamentos longos e finos, denominados cromonemas. Esses apresentam regiões condensadas, chamadas de heterocromatinas, e regiões distendidas, chamadas eucromatinas. Durante a divisão celular, os cromonemas espiralizam-se, tornando-se mais curtos e mais grossos, e passam a ser chamados de cromossomos. O prefixo eu na biologia significa verdadeiro, ou seja, verdadeira cromatina, onde está o DNA que é lido, o DNA funcional, aonde estão os genes que são responsáveis pela produção de proteínas que determinam as características que temos. Já a heterocromatina é o DNA estrutural, que não é funcional. Os genes que estão ali estão silenciados, não estão sendo lidos para o processo de fabricação proteica ou síntese proteica. Que viagem, né? Acesse o nosso site e baixe o mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer que Desenhe? O link está na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!